Tá gravando. Olá, seja bem-vindo, né? Vamos começar aqui o nosso encontro. Hoje é dia 10 de setembro de 2024. Então, é o encontro da turma de Estatística Aplicada à Pesquisa, do CTH, o Centro de Teologia e Humanidades. Então, nós vamos aqui para o nosso quadro de aula e o nosso colega aqui pediu para eu falar um pouco sobre o tema que a gente está começando a estudar, que é a organização e apresentação dos dados. Inclusive, eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Vamos lá na página de nossa disciplina, está aqui, olha. Vamos ver aqui o roteiro de estudos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Vou aumentar aqui o tamanho. Bom, a avaliação 3 vai ocorrer do dia 22 até o dia 23 de setembro. Tema: organização e apresentação dos dados. Mas vamos lá. Quando eu falo de organização e apresentação dos dados, e vamos agora voltar aqui para a página da nossa disciplina, eu quero chamar a atenção para isso. Olha, está aqui, olha, coleta, organização e apresentação dos dados. Isso inclui o PDF, né, o texto de aula, organização e apresentação dos dados, né, mas também inclui distribuição de frequência, tá, com intervalo de classe, sem intervalo de classe, né? Tudo isso aqui são vídeos, né? Vários vídeos, e tem as aulas escritas. Então, gráfico não, gráfico já vai ser um próximo assunto. Mas quando eu falo organização e apresentação dos dados, é porque quando a gente constrói uma tabela de frequência, a gente constrói para melhor apresentar os dados. E a gente vai complementar isso com os gráficos, mas aí é para depois. Então, quando eu falo aqui no roteiro de estudos, organização e apresentação dos dados, isso inclui as tabelas de frequência. Tudo bem? Então, vamos aqui direto ao pedido do nosso colega Clauser, que ele pede para eu falar sobre a organização e apresentação dos dados em tabelas de frequência com intervalo de classe. Então, imagine o seguinte, você fez uma pesquisa. Então, você coletou os dados dessa pesquisa. Então, vamos pegar aqui já pela nossa aula, a aula 5.1, que é distribuição de frequência. Falo aqui de um professor de ciências que deseja realizar um levantamento sobre aproveitamento em sua disciplina de 80 alunos. Então, ele fez lá as avaliações e ele obteve as notas desses alunos. Bom, se você for coletar as notas desses alunos, provavelmente do seu diário de classe, elas vão estar fora de ordem. Então, a primeira coisa que você precisa é colocar em ordem. Se eu fizer uma entrevista com alguém, perguntar assim, quantas horas por semana você se dedica aos estudos? Ou dedica para ler? Ou quantas horas por semana você passa dentro do ônibus, indo e voltando para o trabalho? Então, se eu te fizer alguma pergunta para 80 pessoas, para 100 pessoas, um determinado número de pessoas, as pessoas vão me dizer a resposta, eu vou anotar e provavelmente, né, quase que certo, que esses dados estarão fora de ordem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar em ordem crescente. E nós temos já aqui as notas, né, desse professor de ciências, com 80 notas já numa ordem crescente. Então, o aluno que teve a menor nota aqui teve 0,6, quem teve a maior nota foi 9,9. Então, a gente vai ter que preparar uma tabela de frequência, como essa que você está vendo aqui, só que essa aqui ela é muito simplificada. Ela ocorreu, digamos assim, mais no feeling do professor, que classificou os alunos lá que vão muito mal, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 e 8 a 10. Então, eu criei aqui 5 classes de amplitude. Olha só, isso aqui é importante, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui a amplitude de cada classe, quer dizer, começa em 0, vai a 2, começa em 2, vai a 4, começa em 4, vai a 6. Então, a amplitude aqui é 2. Todas as classes têm que ter o mesmo tamanho, a mesma amplitude, que é 2. Mas eu desenhei essa tabela de frequência aqui sem técnica nenhuma, apenas usando um bom senso. Entretanto, existe uma técnica para isso.
E essa técnica a gente aprende quando a gente estuda estatística. Então, ao fazer aqui a pesquisa, eu vi que 6 alunos têm notas de 0 a 2. Há uma coisa importante, olha. Vou até usar o meu quadro de aula aqui agora para determinar isso. Olha só. De 0... Deixa eu só colocar a caneta aqui, ó. Então, assim, são as notas, né? Ó, são as notas, né? Então, nós temos aqui 0, a gente faz assim, ó, 0 até 2. Tem uma barra vertical e uma barrinha assim horizontal. O que significa isso? Essa barra vertical diz que quem tirou 0 pertence à primeira classe, segunda classe. A gente nomeia essa classe aqui com a letra I. Tá? I é a quantidade de classes, é o número da classe. Então, tem 3, 4, 5 classes. Então, I, ó, primeira classe é de 0 a 2. A primeira classe. A segunda classe, de 2 a 4. Vocês podem ver que todas elas têm o mesmo tamanho. A amplitude é a diferença entre o limite inferior, que é 2, e o limite superior, que é 4. Observe que eu uso a letra L minúsculo para limite inferior e L maiúsculo para limite superior. É só uma simbologia, isso é usado na estatística. Bom, o 2 aparece tanto na primeira classe quanto na segunda classe aqui. Muito bem. Mas o 2, então, quem tirou 2 pertence a qual dos dois? Pertence à segunda. Porque essa barra vertical aqui, ó, essa barra vertical, aqui, tá vendo? Ela diz que o 2 pertence. Como não tem a barra vertical aqui no 4, o 4 não pertence. Deixa eu apagar aqui. Ó, apagando só os excessos aqui, vou voltar a escrever. Na terceira classe, quem tirou de 4, ó, a barra vertical, quem tirou 4, pertence a essa terceira classe. Por quê? Por causa dessa barra vertical. Até quem tirou 6. Quem tirou 6 não pertence a essa classe. Por quê? Porque não tem a barra vertical aqui. Então, a barra vertical diz que aquele limite pertence. Quando não tem a barra vertical, é porque ele não pertence. Se a gente fizer um esforço de memória, pensar na nossa primeira série do ensino médio, eu não fiz ensino médio, eu fiz segundo grau, na minha época era segundo grau, a gente chamava isso de intervalo numérico nas aulas de matemática. Então, era intervalo aberto e intervalo fechado. O intervalo é fechado quando o extremo pertence. O intervalo é aberto quando ele não pertence. Então, aqui na quarta classe, ó, o 6 pertence, fechado. O 8 não pertence, aberto. Na quinta classe, o 8 pertence, fechado. O 10 não pertence, aberto. Então, voltando aqui a... Olha, se alguém tiver dúvida, quiser me interromper, fica à vontade, tá bom? Não tem problema. Então, voltando aqui no nosso PDF, quando eu desenhei essa tabela de frequência aqui, eu fiz sem técnica nenhuma. Eu apenas utilizei um bom senso. Eu achei razoável ali separar os alunos em 5 classes de amplitude 2. Mas como fazer isso da forma correta? Né? A forma como as técnicas de estatística nos ensinam a fazer. Então, vamos ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a amplitude da classe, que é o A maiúsculo. Tudo que eu falei ali está escrito aqui, tá? Pertence, não pertence, até aqui, ó. Amplitude total dos dados, né? Que a gente vai representar pela letra A maiúscula. A amplitude total vai ser a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, o maior valor na tabela é 9,9. O menor valor é 0,6. Então, a gente tem que ir lá. Já vou apagar isso aqui, porque os valores serão outros, né? Então, olha só, vamos lá, vamos desenhar agora. A amplitude total daquela tabela, ela é a diferença entre o maior valor observado e o menor valor. Então, isso aqui dá 9,3.
Então, a amplitude total é 9,3. Bom, aí depois, nós vamos lá pelo nosso número K. K é a raiz quadrada de N. O que é a raiz quadrada? O que é N? N é o tamanho da amostra, ou seja, é o número total de entrevistas que você fez. Então, a raiz quadrada aqui foram 80 entrevistas, né, naquela hipótese. Então, a raiz quadrada é de 80. E a raiz quadrada de 80, de 81 é 9, né? Então, isso aqui é quase 9. Então, vai ser 8,9 alguma coisa. A gente tem aqui o valor, mas a gente vai... É até razoável, né? É tão perto de 9. Ó, 9,3, né, que a gente tinha achado. Ó, dá 8,944, isso arredondando para 3 casas decimais. Porque, na verdade, a gente tem aqui infinitas casas decimais. Então, a gente vai sempre, olha só, sempre arredondar para cima, tá? Porque K vai ser o número de classes que a gente vai ter. Então, vai sempre arredondar para cima. Né? Por que arredondar para cima? Porque se a gente arredondar para baixo, corre o risco do valor maior ficar de fora depois. Então, a gente sempre arredonda para cima. Então, nós teremos raiz quadrada deu 8,9, a gente vai arredondar para K igual a 9. E depois, a gente vai achar esse A minúsculo aqui. Esse A minúsculo é a amplitude da classe. Quer dizer, é o tamanho da classe. Naquela minha outra tabelinha ali, que eu fiz no Feeling, era de 0 a 2, 2 a 4. Por quê? Eu achei conveniente, achei que seria razoável colocar amplitude 2. Mas a maneira correta é usar essas técnicas aqui da estatística. Então, nós vamos ter aqui, raiz quadrada de 80. Vou colocar um tio aqui no igual, o que fica aproximadamente 9, né? A gente arredondou para cima, 9. E quem é, então, a amplitude da classe? A amplitude vai ser a amplitude total, a amplitude de cada classe. É a amplitude total dividido pelo número de classes, que serão 9 classes. Então, a amplitude total deu 9,3, divididos por 9. Então, aí, por favor, podem usar a calculadora, tá? Aí aqui eu acho que a gente viu ali que ia dar 1,1, né? Ia dar menos que isso, mas a gente arredondou. Ó, deu 1,03333, a gente vai arredondar para cima também. Então, aqui, cada classe vai ter amplitude e amplitude 1,1. Então, a menor nota, a gente vai começar aqui pela menor nota, 0,6. Intervalo fechado e aqui intervalo aberto. A gente soma 1,1. Porque a gente soma. Por que a gente soma 1,1? Porque a gente quer que essa amplitude seja 1,1. Então, 0,6 mais 1,1 dá 1,7. Aí, 1,7, fechado. Até soma 1,1, vai dar 2,8. Aí, o 2,8 mais 1,1 vai dar 3,9. Aí, 3,9 mais 1,1 vai dar 5. Aí, 5 mais 1,1 vai dar o 6,1. E assim sucessivamente, né? Essa tabela aqui eu teria que aumentar o número de linhas, né? Mas vamos aqui passar para a nossa aula escrita, que vai ser isso aqui. Tá? 5, 6,1, 6,1, 7,2, 7,2, 8,3, 8,3, 9,4, 9,4, 10,5. Bom, tradicionalmente a nota para em 10, né? Mas aí o 9,9 fica aqui. Talvez se a gente tivesse arredondado para baixo, né, o 9,9 não tivesse onde ficar. Né? Então, o que você tem que fazer lá agora? Essa primeira coluna aqui é a coluna das frequências. Então, você tem que voltar naquela tabela ali, opa, ela aqui, e contar, né, o que é a frequência. Naquela primeira classe, que vai de 0,6 até 1,7, quantos alunos frequentam essa classe? Quantos pertencem a essa classe? Então, você tem que contar. 0,6 inclusive, 1,7 não. 1,7 exclusive.
Aí você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó, 4. 1,7 está fora. Então, aqui nós temos, a gente chama, o título da coluna é frequência, né? A gente usa a letra F de frequência. A gente coloca um izinho aqui, porque é a frequência da primeira classe, frequência da segunda classe. Lembre que I é o título da coluna, é um símbolo para o número da classe. Vou tomar uma água aqui, que esse tempo seco, a garganta fica e fica. Bom, e 90% de vocês que fazem estatística serão professores. Então, bebam muita água, viu? Porque senão a sala de aula vai acabar com a garganta de vocês. Então, vamos lá. O primeiro aqui tem 4. Agora, a segunda classe é de 1,7, inclusive, a 2,8, não, exclusive. Então, 1,7. Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 pessoas. Então, a gente volta lá e coloca 12. Aí depois, 2,8 a 3,9. Então, 2,8, inclusive, até 3,9. Ó. Então, começa aqui no 3, ó, aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 2,8, a quanto? 3,9, né? 2,9. Então, peraí. Era Só 1, 4 só. 2, 2, 3, 4. 4 só. Aí depois, 3,9 a 5. 3,9, começa no 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5 exclusive. Então, aqui 16. E aí, de 5 a 6,1. Ó, começa aqui no 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, aqui nós temos 22. Bom, se eu continuasse aqui com a sétima, a oitava, a nona, né, que são 9 classes, com todas elas, o total, a gente usa esse símbolo aqui, ó, para o total, que é a letra sigma maiúscula. Deixa eu escrever ela direito aqui depois, ó. É o sigma maiúsculo, né, uma letra grega maiúscula, a gente usa na matemática, na estatística, para indicar uma soma, né, um total. O total aqui, quando eu somo todas essas linhas aqui da coluna frequência, tem que dar 80, que é o total de entrevistados. Aí você vem para essa segunda coluna aqui, que é a frequência relativa da classe I. A ideia do relativo é a ideia da porcentagem. Então, eu quero saber dos 80, os 4 entrevistados da primeira classe, ó, aqui, ó, da primeira classe, né? Os 4 entrevistados, isso equivale a quantos por cento dos 80? Então, eu sei que a primeira classe tem 4 alunos, mas isso equivale a quantos por cento? Então, a gente tem que fazer aquela continha de porcentagem que a gente fez a revisão lá no início das aulas, né? Então, vamos lá. 4 está para 80, assim como X está para 100. Né? 4 de 80, se você se esforçar um pouquinho, você faz até sem fazer conta, né? Ou sem precisar resolver a equação. Então, 100 vezes 4, 400, dividido por 80. Eu vou simplificar um zero aqui, com 5 com o de baixo, 40 dividido por 8 dá 5. Ou seja, a primeira classe tem 5% dos entrevistados. E depois, e a segunda classe que tem 12? Bom, se 4, lembra que 12 é 4 vezes 3, né? Se 4 tem 5, e 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 3 dá 15. Mas digamos que não fosse um cálculo tão óbvio assim. O que você pode fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. 12 está para 80, assim como X está para 100. Aí multiplica aqui,
Aí vai ficar 1.200 dividido por 80. Aí simplifica, né? E 120 por 8 vai dar 15. Então, 15%. Ó, aqui eu repeti o 4. 4 eu já fiz a conta, 5%. E 16. Se 4 é 5, 16 é 4 vezes 4. Então, aqui 5% vezes 4, 20%. Ou, se for uma conta, vamos imaginar que eu tivesse valores, que a conta não fosse tão redondinha assim, né? Então, use a calculadora e faça o cálculo aqui da porcentagem. Mas use a calculadora. Aí, 22. 22, de fato, pode ser que dê um pouquinho mais trabalho aqui para gente, né? 27. Então, 22 valores. Quanto? 27,5%. Vai dar 27,5%. Então, vamos lá. 22 está para 80, assim como x está para 100. Então, x vai ser igual, 100 passa multiplicando, vai ser 22 vezes 100, dividido por 80, que aí o nosso colega já fez aqui, eu simplifiquei o zero, 220 dividido por 8, ele já encontrou aí para a gente que dá 27,5, né? Então, aqui vai ser 27,5%. Ora, não estou fazendo a tabela toda, né? Estou apenas mostrando aqui. Então, se eu fizer para 7ª classe, para 8ª classe, para 9ª classe, a soma aqui embaixo vai ter que ser 100%. 100%. Pode acontecer de, se esses números aqui das frequências forem números muito quebradinhos, que você tem que fazer arredondamentos, então a gente arredonda aí para uma casa decimal, pode ser que, por conta dos arredondamentos, a soma não dê exatamente 100%, e fique 99,9%, ou 100,1%. Isso pode acontecer, tá? Aconteceu no exercício que o senhor deu aqui logo no início. Né? Então, isso pode acontecer, não tem problema não, tá? Isso é problema de arredondamento. Se você sabe usar uma planilha Excel e faz isso no Excel, aí o Excel trabalha com todas as casas decimais, aí ele não tem arredondamento e vai dar 100%. Agora, vamos para uma próxima coluna, que é o F maiúsculo. O F maiúsculo é frequência acumulada. Então, à medida que as classes vão aparecendo, a gente vai acumulando a frequência das classes. Então, por exemplo, na primeira classe, eu tenho 4 pessoas aqui, ó. Então, acumulado da primeira classe é a própria primeira classe, 4 pessoas. Mas na segunda classe eu tenho 12. Então, qual é o acumulado da segunda classe? É o quanto eu tenho na primeira, mais quanto eu tenho na segunda. Então, 4 mais 12, 16. Qual é o acumulado da terceira classe? A terceira classe eu tenho 4. Então, é o quanto eu tenho na primeira, mais o quanto eu tenho na segunda, mais o quanto eu tenho na terceira. Só que eu não vou somar de novo o quanto eu tenho na primeira com o quanto eu tenho na segunda, porque eu já tinha somado aqui, ó, deu 16. Então, é só pegar o 16 e somar, que é o acumulado da segunda classe, e somar os 4 da terceira classe, dá 20. Qual é o acumulado da quarta classe, que tem 16? É o quanto eu tenho na primeira, mais o quanto eu tenho na segunda, mais o quanto eu tenho na terceira, mais o quanto eu tenho na quarta. Só que os das 3 primeiras, eu já somei, deu 20. Aqui, ó, deu 20. Então, eu não vou somar isso de novo. Eu vou apenas pegar o 20 e somar o da quarta classe, que vai dar 36. E para achar o da quinta classe, vai ser 36 mais 22, que vai dar 58. Quando você chegar na última classe, tem que dar 80, porque 80 é o total de entrevistas. Uma coisa importante, eu fiz o somatório, fiz esse somatório aqui, para frequência simples, para frequência relativa, mas para frequência acumulada, esse somatório não faz sentido. Porque quando você tem um acumulado da última classe, ele já vai dar o total, 80. E na frequência acumulada relativa, tem que dar 100%. Então, para a frequência acumulada relativa, você pode calcular os percentuais de novo, como a gente fez, ou você pode ir acumulando os percentuais que você já calculou. Então, por exemplo, na primeira eu tenho 5%. Então, aqui é 5%. Aí aqui eu tenho 15%. Então, 5 mais 15, 20%. Aqui eu tenho 5. Então, 20 mais 5, 25. Aí eu tenho aqui 20. Vai dar um total
45. Aí depois eu tenho 27,5. Aí vai dar 65, 72,5, se eu não me engano, né? Me corrija, por favor, se eu estiver errado. E assim sucessivamente, até chegar na última classe, na 9ª classe, você vai ter que ter 100%. E, mais uma vez, não faz sentido fazer a soma para a frequência acumulada. Aqui vai ter que dar, na última classe, vai ter que dar 80, e aqui vai ter que dar 100%. Entendido, meu amigo? É trabalhoso, mas não é difícil, não. Ele é trabalhoso, mas não é difícil, não. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana, você faz filosofia, né? Filosofia, Tá, você faz bacharelado ou licenciatura? licenciatura. Licenciatura, então você vai ser professor. Sim. Uma coisa que eu gosto de incentivar os meus alunos, seja você de filosofia, né, que está fazendo licenciatura, seja o aluno de história, de pedagogia, de letras, né, de música, o dia que você tiver a sua turma, você como professor, você pode estar falando de um determinado assunto que talvez seja interessante que os alunos desenvolvam uma pesquisa, que elaborem um questionário, que façam as entrevistas com pessoas, né, com público-alvo pré-estabelecido, façam uma pesquisa, recolha os dados e aí fazer o que a gente está fazendo aqui. E aí você recolhe os dados, você vai fazer a sua tabela de frequência, quer dizer, organização, coleta, organização e apresentação dos dados. E aí depois você vai gerar o gráfico, vai calcular as medidas de posição, média, moda e mediana, e depois as medidas de dispersão, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Eu acho que se você tem um tema que você esteja trabalhando, e se você consegue associar esse tema a uma pesquisa, eu entendo que fica muito bacana. Talvez os alunos se envolvam mais com aquele tema se você associar isso a uma pesquisa, que ele possa ir e fazer. Eu acho muito bacana. Já tive resultados muito legais, inclusive dando essa disciplina no CTH. Que antigamente essa disciplina tinha 4 aulas por semana, eram 4 créditos. E aí, com as turmas presenciais, sobrava tempo para a gente fazer isso. Olha, eu já obtive cada trabalho apresentado pelos alunos, porque eles eram meus alunos na licenciatura, mas eles, na cabeça deles, como professor da disciplina, segundo o curso ao qual eles estavam, né, se preparando, estudando, eles faziam uma pesquisa e apresentavam. Era muito legal, o resultado muito bacana mesmo. Meu amigo, que mais a gente pode falar? O que você quer falar? Não, mestre, o resto agora ficou. É só mesmo leitura, eu já li, já assisti suas aulas, não tá complicado, não. Tá? Alguma orientação, alguma coisa, tem uns exercícios para fazer que não deu tempo de eu fazer ainda. Aham. Eu vou ver se eu faço com calma, para de repente no próximo encontro eu lhe mostro. Mas Tá bom. não, tem até o gabarito aqui, tem o gabarito. É, Aí, mas se nesse meio tempo você quiser conversando comigo, você e qualquer pessoa, né, qualquer aluno da turma, quiser colocando dúvidas lá no fórum, isso é legal porque ajuda todo mundo. sim, sim. Tá. E aí depois a gente vai entrar na parte de gráficos. Eu também não passei esses dados ainda, porque eu estava esperando o senhor falar. Não sei se vai dar. O senhor falou que na próxima. É, o gráfico vai ser na próxima parte. Tá. Então, eu Tá bom? acho que o de imediato dessa aula tá bem explicado. Eu não tenho mais. Quer dizer, acho que não tem mais dúvida, não, né? Não, se tiver, o fórum Dúvidas é o melhor local para a gente Sim, conversar, sim, né? sim, com Entre um certeza. encontro e o outro aqui virtual. Tá? Sim, senhor. Perfeito. Podemos encerrar, então? Podemos. Só uma dúvida que eu anotei aqui Vai. foi com realmente é obrigatório a gente ter a fonte, colocar fonte, notas e chamadas nesse trabalho?
nos trabalhos que a Não, gente quer? olha só, na verdade, eu não vou pedir nenhum trabalho para vocês, tá? Eu não vou pedir nenhum trabalho para vocês. Mas quando você faz uma pesquisa, aí sim, né? Você tem que dar fonte, né? É como você vai escrever um trabalho acadêmico, aí você se baseia, alguém disse, você tem que dar o crédito para a pessoa, né? Tá, não, Então, isso é perfeito. importante. Tá Perfeito. bom? Tá bom, mestre. Acho que a gente pode, qualquer coisa eu entro em contato pelo fórum. Por mim tá Tá ótimo. bom. Se eu quiser falar alguma coisa mais para a turma, eu acompanho. Agradeço a sua presença e espero que quem não pôde participar, eu sei que os horários são complicados, mas por isso que eu procuro fazer um sábado e um durante a semana, porque tem gente que só pode final de semana, tem gente que. Né? E mesmo assim, para muitas pessoas, eu sei que os dois horários são complicados. Mas eu acho que eu vou conseguir colocar essa gravação aqui depois para vocês. Aí quem não assistiu, né, assista depois o vídeo, tá bom? Tá ok, mestre. Tá ok. Muito Cláudio, obrigado. Uma boa tarde para você. obrigado, tá? Em paz. Boa semana. Tchau. Até logo.